Nesta edição da nossa Resenha da Bola, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, o Botafogo para 2025. Com saídas, o técnico Arthur Jorge também com a proposta, segundo a mídia, inclusive aqui em Portugal, colocando como irrecusável para o mundo árabe. E a bomba, uma bomba que surgiu nesta segunda-feira envolvendo aí o John Textor. Antônio Manuel Góes vai falar sobre tudo isso. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. E a fase do Manchester City só piorando, com a derrota para o seu maior rival da mesma cidade, o Manchester United, no último final de semana. O que está ocorrendo com o time de Guardiola, que vem numa fase realmente muito ruim. E Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, vai destacar as 5 equipes do Nordeste que irão participar do Campeonato Brasileiro em 2025. Nunca o Nordeste teve tantas equipes na Série A do Brasileirão. Tudo isso não sai daí, hein? É já já após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola e sem perder tempo eu vou direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, o Botafogo que foi, sem dúvida alguma, o centro das atenções, né, em boa parte de 2024, quando passou a mostrar um futebol, sobretudo na segunda metade, com as contratações da janela do meio do ano. Acabou sendo campeão brasileiro após 29 anos e campeão pela primeira vez da Copa Libertadores da América. Entretanto, uma debandada, né? A gente pode colocar aí, pode estar acontecendo no Botafogo, porque o Almada já era certo, mas foi embora, vai embora. O Adrielson também. A possibilidade de outros jogadores deixarem o clube, deixarem o Botafogo, a SAF Botafogo, existe. E o Arthur Jorge, né, o comandante da equipe, que foi comentado inclusive aí no Brasil também, mas aqui em Portugal deram muita ênfase, a proposta, né, ocorrida, proposta mais forte, a mais recente, do futebol do Catar, e segundo a própria mídia aqui em Portugal colocou, seria irrecusável. Agora, fora isso, tem uma bomba, né, surgida nesta segunda-feira, envolvendo a Eagle Holding, né, do John Textor. Quero lhe ouvir, Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, Júnior, Fernando, Robinson e seguidores da Resenha da Bola. Os torcedores de clubes brasileiros que, por força de sua total bancarrota administrativa e financeira, passaram à condição de sociedades anônimas do futebol e negociaram o controle acionário com investidores externos, estão submetidos à nova realidade. No contexto das emoções da arquibancada, tudo segue como dantes no quartel da Abrantes. Só que os humores da galera, na trivial e apaixonada pressão de tempo e temperatura sobre o antigo clube associativo, são coisas do passado. Por mais que os controladores da SAF se manifestem publicamente sensíveis ao clamor da torcida, o que vale mesmo são os interesses negociais à busca de resultados para seus aportes, com a possível brevidade, claro. O Botafogo já experimentou os efeitos dessa lógica empresarial ao perder Luiz Castro no meio da temporada de 2023 para o futebol árabe, substituído por uma sequência de treinadores que não entregaram o esperado, a cair vertiginosamente na tabela do Brasileirão após liderá-la com os pés nas costas na primeira fase do campeonato. Tudo resolvido, porém, em abril do ano findante, com a chegada de outro português, Arthur Jorge, e uma leva de jogadores garimpados pelo scouting da SAF, para garantir o que se viu. O Botafogo venceu o Brasileiro da Série A, embora numa disputa ferrenha até a última rodada, 29 anos depois da conquista dessa competição, e a retumbante glória eterna do Troféu da Libertadores da América. Todavia, o Botafogo, como o Cruzeiro e outros concorrentes falidos que viraram SAF,
passou a constituir uma peça da engrenagem empresarial da Eagle Football, holding norte-americana do grupo liderado por John Textor, que reúne, além do próprio alvinegro carioca com 90% das ações, o inglês Crystal Palace 40%, o belga RW Molenbeek 45% e o Lyon da França 77,49%. O RWD caiu para a segunda divisão de seu país e o francês às voltas com a lei lá rigorosa por não cumprir o fair play financeiro, isto é, gastar mais do que arrecada, o que implica até rebaixamento automático da divisão. Agências de notícias dão conta nesta segunda-feira 16 de que a Eagle Holding de Textor estaria recebendo um aporte de 40 milhões de dólares da OCEA Capital Partners, com sede em Londres, liderada pelo português João Manuel Gomes Teixeira, que tem uma subsidiária no Brasil, cujo sócio majoritário é o bicheiro Rogério Andrade, ora preso por acusação na morte de um primo, ambos a disputar o espólio do império deixado pelo célebre contraventor Castor de Andrade. E Gustavo, filho de Rogério, também faz parte da sociedade. Como já dito aqui no canal, as notícias procedentes dos Estados Unidos apontam Textor como um sedutor negociante de fumaça, criador de uma nova Hollywood na Flórida que nunca saiu do papel. Textor trabalha rotineiramente com capital alheio, e o exemplo desse detalhe é o empréstimo tomado em 2023 de 340 milhões de reais no Banco XP, com sede em São Paulo, em nome da própria SAF Botafogo, acrescidos ao passivo do antigo clube associativo por volta de R$1 bilhão, pagável em até 10 anos, segundo a lei surreal que criou o regime de clube-empresa no Brasil. Essas explicações aqui inseridas têm por objetivo alertar o torcedor botafoguense sobre os passos de sua SAF, equilibrada como as demais, de controle acionário externo, sobre o frio da navalha. Dessa forma, além da possibilidade de perder seu vitorioso treinador por proposta irrecusável, como se diz, do futebol árabe, decisivos jogadores do elenco poderão voar para outros destinos, na Europa e no Oriente Médio ano que vem. Trocando em miúdos, o renascido torcedor do Botafogo, em estado de graça com as memoráveis conquistas de 2024, deve entender que, em relação ao empoderamento historicamente exercido, o futebol alvinegro não lhe pertence mais, salvo a paixão por suas cores, que, por óbvio, nunca acabará. Vale a máxima de que marido e mulher podem ser trocados por outro e outra, mas o clube do coração será sempre o mesmo, na alegria e na tristeza, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Gomes, a paixão do torcedor é algo fantástico, né? Agora, em alguns momentos, eu diria que em muitos momentos, talvez até na maior parte, essa paixão, ela passa por cima de toda e qualquer razão, né? O torcedor, quando você, por exemplo, a gente aqui faz uma colocação que não agrade ele, a mídia de modo geral, aí, você não gosta do meu clube, você tem inveja, comentário típico de torcedor, né, gente? Não dá para você, o torcedor ele é fundamental no futebol, agora quando ele não tem o menor discernimento, não procura separar os fatos, né, a realidade, poxa, todo mundo aqui está elogiando o Botafogo. Foram 2 conquistas magistrais, 2 conquistas históricas. O Botafogo se reerguendo realmente das cinzas, porque o Botafogo estava numa situação, como muitos clubes do Brasil, terrível, né? E era eliminado das competições, né? É um time que tem tradição, é claro, muitos jogadores, o Botafogo tem muitos jogadores, teve muitos jogadores na seleção, isso é pouco para uma equipe que tem tradição, que é grande, né? Então, foi muito bom o Botafogo ter conquistado 2 competições das mais relevantes, o Brasileirão e a Libertadores, que é a maior competição da América do Sul, dando aí a possibilidade de jogar o Mundial, né? Esse agora que foi eliminado, porque a gente já analisou aqui, né, com tudo que envolveu, né, a viagem e tudo mais, o Botafogo, mas também o outro time estava 34 dias sem jogar, mas enfim, tá no Super Mundial. Legal, gente. E foi muito bom. A gente que gosta
todos que admiram um bom futebol, foi muito legal você ver uma equipe jogar de forma intensa, procurando gol, fazendo ótimos jogos. Agora, não dá para deixar de lado problemas como esse que vem ocorrendo. Quando foi falado lá atrás, é um absurdo, estão todos contra o Botafogo, não é por aí não. É preciso deixar, tá, a paixão de lado para ver os fatos, não ficar com esse papinho, isso é implicância com o Botafogo. Menos, né, gente? O Botafogo é muito grande para se apequenar, para embarcar nessa, né? Alguns torcedores, ou muitos, que estão perseguindo o Botafogo. Menos, né? A gente aqui relata e comenta como tem que ser. Mas agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná. Meu caro Fernando César, agora, vindo aqui para a Europa, né, você vai abordar essa situação do Manchester City, que vem, de fato, num momento complicado. Nos últimos jogos aí, quase todos foram negativos. E agora, tudo bem que foi um jogo, né, foi um clássico, um derby, jogando com o seu maior rival, o time também lá da cidade de Manchester, o Manchester United, no último final de semana. Mas, diante de tantos resultados ruins, eis a pergunta que faço para o amigo. O que está ocorrendo com Guardiola e seus comandados? Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. Estamos exatamente vivendo esse período de muita especulação, em que as diretorias dos times estão indo ao mercado para se fortalecer ou, claro, tentar buscar bons negócios quando sente a necessidade de liberar algum jogador que esteja bem valorizado no mercado. Com relação ao que está acontecendo na Premier League e principalmente com a equipe do Manchester City, e essa derrocada da equipe do Manchester, né, chegando à grande surpresa de jejuar durante tantos jogos em termos de vitórias. São 11 sequências de jogos aí que a equipe vem amargando resultados negativos. E aí vem a pergunta: como uma equipe que numa temporada passada ganhou praticamente tudo, era considerada imbatível, e aí de repente, quando se vê praticamente no início da temporada europeia, do calendário europeu, a equipe começa a colecionar resultados negativos. Por experiência e acompanhando o futebol há algum tempo, eu entendo o seguinte, Júnior e amigos da resenha: as equipes, elas passam por ciclos, e se você buscar, inclusive aqui no futebol brasileiro, momentos em que a equipe atravessa com bons resultados e de repente começa a ter insucessos dentro da competição, dentro do calendário, eu chego a essa conclusão, que realmente tem que ter o chamado remanejamento, a renovação, para buscar motivação para aquele atleta, para aquele jogador que está de saída e, claro, para aquele que está chegando para vestir a camisa do seu novo time. Então, só posso entender desta forma, porque se você analisar individualmente os jogadores que integram esse elenco do Manchester City, são jogadores de muita qualidade, super valorizados, que inclusive são chamados para as seleções dos seus países, né, do país de origem, e aí dentro do elenco do Manchester City não vem obtendo os resultados que inclusive o treinador, o Guardiola, espera, e chegando o torcedor até
a questionar a capacidade de um técnico como o Guardiola. Então, eu entendo dessa forma, é normal que ao término de temporada os dirigentes busquem uma renovação para automaticamente encontrar a motivação necessária dentro do elenco, Júnior. Exatamente, Fernando César. Você citou aí algo bem importante. O ciclo, né? O futebol, você vive de ciclos. Fases muito boas, fases nem tanto, e outras mesmo ruim, que nada dá certo, mesmo você tendo um elenco de altíssimo nível. E outra coisa que você abordou já no final da sua fala: renovação, reformulação. Todas as equipes, mesmo o City, né, aqui na Premier League, nos vários campeonatos aqui da Europa, na Bundesliga, né, na La Liga, no Brasil, no Campeonato Brasileiro, enfim, no Brasil de modo geral, todas as equipes chegam no momento que você tem que mudar, fazer algumas alterações, porque já chegou no seu máximo. Então, o Guardiola é um técnico para lá de renomado, né? E eu acho que ele tem tudo para dar a volta e o City voltar a ter bons resultados, inclusive brigar por mais um título. É bom lembrar que no ano passado foi assim também, mas ele acabou sendo campeão, né, da Premier League. O assunto agora, eu vou até Penedo, Alagoas, Robinson Lessa. Pela primeira vez, desde o início dos pontos corridos, né, do Brasileirão com pontos corridos, que o Nordeste terá 5 equipes na primeira divisão, com os acessos recentes do Sport e do Ceará, mais o Vitória que permaneceu, o Bahia e a equipe do Fortaleza. Queria saber de você as perspectivas, na sua opinião, para essas equipes do Nordeste. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Passando por aqui para comentar que após o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A, após a finalização do Campeonato Brasileiro da Série B, o ano de 2025 terá nada mais, nada menos do que 5 representantes da região Nordeste do Brasil. Algo inédito, desde quando a competição passou a ser disputada no sistema de pontos corridos. Pela primeira vez, é bom que se frise, o futebol nordestino terá mais representantes no Brasileirão do que a região sul. Então, realmente, é um feito para ser comemorado? É. Agora, você me pergunta, Júnior, qual a perspectiva dos nossos representantes, dos representantes da nossa região, nessa competição do ano vindouro? Eu digo que de campanhas medianas para boas. A despeito do Fortaleza e do Bahia terem terminado a temporada entre os 8 primeiros colocados, o Vitória se comprometeu, o Sport e o Ceará com acesso recém-conquistado à elite do futebol brasileiro, serão grandes interrogações. Caso venham a disputar a Série A com esses elencos que aí estão, correm sérios riscos de rebaixamento. Acreditamos que façam investimentos maiores, será necessário para não passar sustos. Mas, de qualquer forma, é um feito a ser comemorado 5 clubes nordestinos. Então, teremos Bahia e Vitória, do estado da Bahia, Fortaleza e Ceará, do estado do Ceará, e o Sport Clube do Recife, do estado de Pernambuco. Mas, repito, de todos esses 5, o Fortaleza continua sendo aquele que tem uma melhor capacidade, uma melhor estrutura e maior condição de ir mais longe. A despeito do Bahia contar com o apoio financeiro do forte grupo City, mas precisa realmente rever algumas contratações que ao longo desse ano não deram certo. O Bahia, inclusive, sequer conquistou o campeonato estadual. Então, realmente, é uma realidade que precisa ser mudada no tricolor de aço da Boa Terra para que 2025 seja algo bem mais alvissareiro
e que conquistas possam aí alegrar o apaixonado, o fiel torcedor do tricolor baiano. O Vitória se manteve a duras penas, que enalteceu o retorno do Leão da Barra, sob o comando do Thiago Carpini, realmente deu uma melhorada acentuada e foi determinante. Agora vamos aguardar os elencos que serão montados por essas equipes. Fortaleza a gente sabe que vai permanecer com grande parte dele. Agora, Bahia, talvez, o Vitória, Sport e o Ceará são grandes interrogações, como eu falei anteriormente. Todavia, o feito foi alcançado, precisa ser comemorado, mas, indiscutivelmente, os representantes nordestinos precisarão botar as barbas de molho, porque Série A realmente não é para qualquer um. Então, basta ver que na reta final, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, esse ano 2024, lutaram contra o rebaixamento. Forte abraço e até a próxima, pessoal. Forte abraço, meu caro Robinson Lessa. E eu concordo contigo, né? O Fortaleza continua sendo a equipe do Nordeste pela estrutura que tem, pelo trabalho já de mais de 3 anos, quase 4 anos, né? Do Juan Pablo Voivoda, um trabalho de altíssimo nível. Agora, o Bahia também, né, com a estrutura, com o Grupo City, também pode melhorar, né, fazer uma campanha melhor do que a de 2024, que parece ter garantido com a 8ª colocação a vaga na pré-Libertadores, o play-off, né, da Copa Libertadores do próximo ano. E as equipes que você citou aí, Sport e Ceará subindo, né, a gente vai ver, não dá para ter uma análise baseada só na 2ª divisão, é mesmo na sequência do ano, na sequência do Campeonato Brasileiro. E o Vitória, de fato, né, cresceu no final, no ótimo trabalho do Carpini. Aliás, o Sport vai ter, né, o português, o Pepa, né, continuando aí, mais um português, continuando no Sport para a próxima temporada. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui. Antes de mais nada, gente, vamos lá, hein? 2 segundinhos. Você vai lá agora mesmo, hein? Estou aguardando. 2 segundos. Vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos para somar, né, e a gente seguir aqui produzindo os conteúdos mais pertinentes no canal PB Desporto, a nossa Resenha da Bola, o PB Desporto, todos os nossos programas, enfim, os shorts para vocês. A todos um abraço e até a próxima!